Pessoal, como de sempre, a gente vai fazer então uma leitura agora dos artigos 106 a 110 que referem-se aos tribunais regionais federais, semana 9, dia 6. Primeiro artigo, ao 106, ele vai falar que são órgãos da Justiça Federal, não mais do que eles, quem? Os TRFs e os juízes federais. É por isso que o artigo 109 da Constituição Federal vai falar que compete aos juízes federais, né? Já está aparecendo aqui. Mas juízes federais, o que lê-se, o que compete então a o quem? Justiça Federal processar e julgar, ok? Então por isso que vem nas questões compete à Justiça Federal. O 107 vai falar que os TRFs, eles compõem-se no mínimo, então pode ter mais, mas no mínimo 7. Lembrar que os TRS e o TSE também são no mínimo 7 aqui também 7, para você tentar ter alguma relação. Então 7 recrutados quando possível na respectiva região, nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros, não precisa ser nato, só o STF, com mais de, agora novidade, qual a novidade? 30 anos, 30 anos, veja que os demais tribunais superiores, lá é quanto tempo? 35, aqui é de 30 a 65 anos, ok? Sendo 1/5 é o chamado quinto constitucional. Isso aqui é o que é a previsão dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal. Estou falando do MPF, estou falando do TRF, eu estou falando então do MPF, com mais de 10 anos de carreira. Então é possível eu ser nomeado juiz, certo? É possível eu ser nomeado aí juiz federal no TRF, sendo que eu não passei num concurso público. Resposta sim, tá aqui, quinto constitucional. Então esse quinto constitucional tem ministros do STF que tem o que? Filhos que foram nomeados por esse quinto aqui, dentre advogados com mais de 10 anos. Foi uma filha, a última, recente, de efetiva atividade profissional. Você não é filho de, então, fidalgo, né? Filho de alguém, filho de algo, então você vai ter que prestar concurso. Então, 1/5 reservado dentre os advogados e membros. Obviamente que membros passou num concurso do MPF, mas não passou no concurso de quem? Não passou no concurso para o juiz federal aí, ok? Então aqui, deixa eu até arriscar aqui. Então, mudar a cor. Então, membros do Ministério Público Federal. Então, 1/5 dos membros, eles saem dessa relação aqui, ok? Então a condição é que apenas seja aqui, ó, advogados. Não tem aqui idoneidade moral, tá vendo? Mas vai respeitar o que está previsto na Constituição, lá no artigo específico que vai trazer as condições dessa nomeação. Então ele vai ter que ter idoneidade moral sim, ok? E os demais mediante promoção dos juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente. Então, ora por antiguidade, ora por merecimento. Outra coisa, lá na situação das entrâncias, que ele fala que tem primeira, segunda, terceira entrância, que a entrância significa lá dentro do judiciário, quantidade de processos relacionados aí à área jurídica, certo? Então, esses processos, quanto mais processos, maior é a entrância, mais ou menos isso, em linhas gerais. Lá ele diz que tem as entrâncias e a terceira ela é da capital
do Estado. Lá ele fala das entrâncias para fins de progressão na carreira, para fins aí de promoção do juiz estadual. Lá é de 2 anos na entrância. Só que aquele dispositivo ele não serve ou não se aplica aos juízes federais para ser promovido para o TRF. Ao TRF precisa de quanto tempo? De 5 anos. 5 anos de acordo com o que está previsto aí nesse inciso. Perfeito? Parágrafo 1º, ele vai falar que a lei disciplinará a remoção ou permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará a sua jurisdição e sede. Então cabe aqui uma lei. Então não tem a especificação de que tipo que lei. Leia-se lei o que? Ordinária. Ok? Então vai disciplinar isso, uma lei ordinária. Os TRFs instalarão a sua justiça itinerante também aí, ó, igual, por exemplo, da Justiça do Trabalho, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais, obviamente, se não extrapola, entra no território de um outro TRF, então não pode, tem que observar isso, da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Exemplo, ele precisa de motorista, carro, caminhão, transporte, van, qualquer coisa na localidade X que está dentro da jurisdição dele. Ele pode solicitar aí para algum apoio aí logístico, ok? Não só equipamentos, como também instalações. Parágrafo 3º, então os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, obviamente, para qual é a ideia? Então ter TRF mais descentralizado no formato de quê? De câmaras regionais, com o intuito do que? A fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Então eu posso pegar um TRF e sair distribuindo aí de forma descentralizada câmaras regionais. Intuito, assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Agora vamos falar sobre as competências de quem? Do juiz. Não, competência do TRF, perfeito? Do juiz federal, da Justiça Federal, está lá no artigo 109. Agora vamos falar do TRF, perfeito? Então vamos lá. Processar e julgar originariamente os juízes federais na área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, e nos crimes comuns e de responsabilidade, quem? Os membros do MPU, Ministério Público da União. Ressalvada quem? A competência da Justiça Eleitoral. Aqui eu trago uma outra ressalva que não está previsto aqui, mas é o que? Se o juiz, o membro do MPU atuar perante a tribunal, seja qual for, a competência de processá-lo e julgá-lo vai ser de quem? Do STJ, perfeito? Então não esquece isso. Então esse artigo, esse inciso desse artigo, essa linha, eu preciso ler ela e também pensar no que? Nessa situação aqui. Então se o MPU atua perante um tribunal, ele vai ser o que? Processado e julgado aí o membro por crime comum e de responsabilidade perante quem? Perante o STJ, a gente já viu isso aí. Então só
relembrando aí, perfeito? Vai ser perante o STJ e não perante o TRF. As revisões criminais, as ações rescisórias de julgado dos seus ou dos juízes federais da região. Então, compete a ele revisão ou ação rescisória, ou seja, alterar uma decisão aí por fatos novos, ou foi alguma situação aí de quando coube, por exemplo, recursos do juiz federal chegou a ele, então vai ter uma ação rescisória aí, compete a ele então aí processar e julgar originariamente. Os mandados de segurança também, os habeas datas contra o ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Então compete a ele processar e julgar mandados de segurança e habeas datas contra ato do próprio tribunal ou de qualquer juiz federal sobre sua jurisdição, obviamente, ok? O que mais? Compete a ele processar e julgar originariamente quem? Habeas corpus, quando a autoridade coatora for o quê? Um juiz federal. Então, autoridade coatora, juiz federal. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Veja, se for tribunal com juiz, vai ser a competência do STJ. Envolveu o tribunal, vai a competência ser alçada para o STJ. Falou juiz, vai ser quem? Competência do Tribunal Regional Federal, ok? E por fim, compete aos TRF julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais. Os juízes estaduais, mas não é qualquer juiz, é aquele que estiver no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Por quê? Vamos supor, lá na comarca ou no município Y, lá no município Y, eu vou ter um juiz federal? Não tem. Então, quem está fazendo as vezes de juiz lá, as atribuições do juiz federal está sendo quem? Um juiz estadual. Então, quando ele estiver agindo nas atribuições, no exercício da competência federal, na sua área de jurisdição, vai caber, então, o que? Recurso ao TRF, ok? Ao TRF, ainda que seja juiz estadual, porque no local onde ele está atuando não tem juiz federal. Agora, 109. O artigo 109, vamos iniciar agora, terminar na próxima, não ficar tão grande aí o nosso vídeo. Então, aos juízes federais compete processar e julgar. Esse aqui é o top 10 das questões, e quando cai em juiz ou da Justiça Federal, esse inciso aqui. Então, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública. Então, antes de eu continuar, eu vou continuar, depois eu leio, depois eu faço as ressalvas. Federal for interessados na condição de autoras, de réis, de assistentes ao processo ou oponentes. Então, compete ao juiz federal ou à Justiça Federal, então, nas causas que envolvem a União, nas causas que envolvem entidades autárquicas da União ou nas que envolvem empresa pública da União. Ok? Então, veja, primeiro ponto, as causas de quem? Em que envolva a União. Quem mais? Suas autarquias ou empresa pública. Observação: não há previsão das sociedades
de economia mista ser processado e julgado por juiz federal ou pela Justiça Federal. Ok? Então não há previsão. Isso daqui o examinador adora. Isso daqui é uma coisa que ele não deixa um ano sem cair em alguma prova. Então a observação: não há previsão das sociedades de economia mistas para elas serem processadas e julgadas pela Justiça Federal, ok? A estadual vai ser a competente. Então veja, se você tem ações no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, não vai ser processado e julgado pela Justiça Federal. Então a ideia aqui é o que? As causas da União, autarquias, empresas públicas tem o que? Capital. Capital é o que? 100% público. Então essa é a ideia, capital 100% público. Exceto, agora quais as exceções? Nos casos de falência não vai ser a União, não vai ser a Justiça Federal, perdão. Não vai ser a Justiça Federal a julgar, por exemplo, a empresa pública que abriu falência, ok? Nos casos que ocorram aí acidentes de trabalho, também não vai ser a competência da Justiça Federal. Também nos casos que sejam sujeitas aí à Justiça do Trabalho, para ficar trabalho com trabalho, e também a Justiça Eleitoral, ok? Então essas duas, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, são justiças especializadas, não vai a competência não vai ser da Justiça Comum Federal, perfeito? Segundo, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município, ou ainda pessoa domiciliada ou residente no Brasil ou no país, obviamente. O que acontece? Deixa eu ler essa outra aqui junto. Nas causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então falou em tratado, falou em contrato envolvendo o Estado estrangeiro, vai ser a Justiça Federal competente para processar e julgar. O que você tem que lembrar? Que nós vimos algo parecido, para que você não esqueça, lá no STF, no artigo 102.1, letra E, que ele dizia assim: o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, deixa eu até anotar aqui, ó, Estado estrangeiro ou organismo internacional, aqui embaixo, Estado estrangeiro ou organismo internacional, aqui ele está falando sobre o que? Aqui ele está falando envolve sempre quem? Aqui está envolvendo um município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Domiciliada ou residente no país. Já aqui embaixo ele está falando sobre o que? Contrato. Tratado ou contrato. Tem um tratado, tem um contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional, a competência vai ser da Justiça Federal. Veja, vou colocar aqui embaixo, ao STF compete quando for o que? Litígio entre Estado estrangeiro, lembra que eu fiz isso? Estado estrangeiro ou organismo internacional que envolva quem? A União, certo? Então envolveu essa relação, ou a União e o Estado / DF, ou ainda em território, envolveu um território. Então envolveu algum desses
vai ser a competência do STF, não do STJ, perfeito? Do STF, do Supremo Tribunal Federal. Agora, se envolveu esses cara, mas não foi os entes federados, União, Estado, Distrito Federal, mas sim município, cai a competência para quem? Para a Justiça Federal, juízes federais, ok? Então essa aí é a ressalva que eu trago para esses dois incisos. Inciso 4, crimes políticos. Crimes políticos, processar e julgar, compete então à Justiça Federal. As infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. 2 pontos aqui. Primeiro ponto que nós vamos ressaltar aqui, observação. Recurso aqui chamado ordinário cabe quem? Cabe ao, normalmente seria o que? A próxima instância, que é o TRF. Mas nos crimes políticos, o recurso chamado recurso ordinário cabe a quem? Cabe ao STF. Cabe ao STF. Ok? Novamente. Aqui nós temos uma situação que são os crimes políticos, são processados e julgados pela Justiça Federal, pelos juízes federais. Agora, tiver recurso, o nome do recurso vai ser recurso ordinário. Cabe julgar esse recurso quem? Cabe ao Supremo. Perfeito? Cabe ao Supremo. Então não esquece isto. Infrações penais praticadas em detrimento de bens de serviço e interesse da União. Aqui, observação. Servidor público. Quem é competente para processar e julgar? Justiça Estadual. Ok? Então, não cabe, por exemplo, um delegado da Polícia Federal ser processado e julgado por infrações praticadas, certo? Pelo delegado, que não é no exercício de suas funções, não cabe então à Justiça Federal, porque ele não tem foro privilegiado, vai caber então à Justiça Estadual. Então essas infrações penais praticadas em detrimento de quem? De bens, serviços ou interesses da União. Vai caber competência para quem? Para a Justiça Federal. Exemplo, teve 2 assaltos, 2 roubos, certo? Um no Banco do Brasil, ou o outro na empresa pública, na Caixa Econômica Federal. Quem vai processar e julgar os dois? Sociedade de Economia Mista vai ser processada e julgada por quem? Pela Justiça Estadual. Agora, pela empresa pública, o cara que roubou lá o banco na empresa pública, que é o caso da Caixa Econômica Federal, rolou o interesse da União, sim, porque são bens e serviços de interesse da União, então compete ao juiz federal, sim, nesse caso vai competir a ele, ok? Então, for nessas situações, quando for bens e serviços ou interesses da União, vai avocar a competência então, aí para a Justiça Federal. Ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Aqui, ó, empresa pública é o exemplo que eu dei. Excluídas contravenções, ou seja, aquele crime anão que é chamado no direito constitucional, ou crime de menor potencial ofensivo para alguns doutrinadores aí. Então, contravenção, independente se a contravenção é penal, independente que seja em detrimento de bens e serviços de interesse da União, seja entidades autárquicas ou empresas públicas, as contravenções serão processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Ok?
E ainda o que? Nos casos que forem da justiça militar e da justiça eleitoral, porque vão ser crimes, certo? Então esses crimes serão processados e julgados pelas suas respectivas competências. Então aí justiça militar, crime militar, justiça militar, crime eleitoral, justiça eleitoral, ok? Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então está envolvendo o estrangeiro, é a Justiça Federal, não a Justiça Estadual, ok? E por fim, aqui nesse slide e no fim do vídeo vai falar sobre as causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º desse artigo que a gente vai ver na sequência aí, ok? Então falou sobre direitos humanos, em regra a Justiça Federal, perfeito? A gente vai ver aí com o desdobramento disso na próxima aí, beleza? Um abraço e vamos lá.